Muitas das vezes nós entramos num momento de luta, de dificuldade, e nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós declaramos ao Senhor, nós determinamos que somos mais que abençoados, somos pentecostais, e como pentecostal, nós temos por hábito de mandar fogo no diabo, de colocar fogo em tudo, em todas as coisas, de demonizar tudo, dando poder a Satanás, e muitas das vezes diminuindo a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida, e aquilo que Deus tem sobre a sua casa. Porque nós somos pentecostais? Porque o diabo não mexe em mim, porque o diabo não pode me tocar, porque eu sou homem de Deus, eu não posso ficar enfermo, porque eu sou homem de Deus, o meu casamento não pode ter luta, não pode ter dificuldade, porque eu sou homem de Deus, mulher de Deus, meu filho não pode se envolver com isso, com aquilo e aquilo outro. E eu tenho visto o quê? Eu tenho visto a igreja do Senhor sendo assolada. Eu tenho visto a igreja do Senhor sendo pisoteada e envergonhada muitas das vezes. Porque muitas das vezes, amado, oramos ao Senhor, buscamos ao Deus vivo, pregamos a palavra dele, mas vivemos uma vida que é só o sangue do Cordeiro, para ter misericórdia na nossa casa, na rua, no trabalho. Sabe por quê, amado? Porque temos o hábito de pedir a Deus, porque falamos que somos oradores e somos homens e mulheres de Deus, sabe, amado, mas para pedir. E fizemos então uma inversão de valores entre um posicionamento de oração e um posicionamento, amado, de intercessão. Qual a diferença, pastor? Oração, amado, você ora, você clama, você declara, você determina, você declara o sobrenatural de Deus, a plenitude do altar de Deus sobre a sua vida. Mas em intercessão, pastor, você confessa seus pecados diante do Senhor. Você confessa a sua falha, você confessa seu erro, você confessa onde você tem errado, onde você tem pecado, amado. Você não está confessando para o teu pastor, para o teu líder, você está confessando para Deus. Você vê que a oração de Daniel, e eu convido você depois a ler com mais calma na sua casa, ela se divide em 4 estágios. Qual é a primeira coisa que Daniel faz? Daniel confessa. Daniel fala: Deus, nós erramos, nós falhamos, nós não demos ouvido aos profetas, nós não demos ouvidos à sua lei, nós não demos ouvido, Senhor, aquilo que o Senhor queria, aquilo que o Senhor tinha para nós. Nós não estávamos nem aí com aquilo que o profeta falava, com aquilo que o profeta declarava. Nós queríamos viver nós mesmos e fazer as nossas vontades, se alegrar as nossas carnes, mas não queríamos ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes ouvir a voz de Deus dói, porque muitas das vezes ouvir as verdades de Deus dói. Eu falei esse final de semana onde eu estava, amado, era algo muito interessante, porque aonde estávamos naquele lugar, as pessoas ficavam sempre em volta, e eu falei uma palavra para aquele povo que estava em volta de mim. Sabe qual é o problema do crente do século 21? Que ele é manipulador. Ele tem o hábito de manipular as pessoas que estão à sua volta, e ele pensa que consegue manipular Deus. Ele pensa que consegue manipular o querer, o agir de Deus. Então a oração de Daniel se divide em 4 estágios. Primeiro, ele confessa seu pecado. Segundo, ele reconhece que aquilo que Deus havia permitido sobre ele não era errado. Porque às vezes nós erramos e falhamos e pecamos, saímos da direção e da diretriz do Senhor, e nós se colocamos diante de Deus. Mas sabe qual é a nossa primeira palavra com o Senhor? Não é confessar o erro, não é confessar o pecado, não é confessar a iniquidade, não é confessar o momento que você está falhando, mas é falar: Deus, eu não mereço isso, porque eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu subo e desço um monte, eu faço a tua obra, eu fico de pé naquela igreja, chuvoso no domingão, eu poderia dormir até as 10h30, 11 horas, mas eu fui para a tua casa. Eu não mereço essa luta, eu não mereço essa prova. Sabe qual é o nosso problema, amado? É nós não conseguir reconhecer os nossos erros e não aceitar a justiça de Deus. Porque a maldição que está em Deuteronômio 28, muitas das vezes nós achamos o quê? Achamos que ela é mal para a nossa vida.
Achamos que aquelas maldições, amado, o Senhor permitiu, está em Deuteronômio 28, para nos humilhar, para nos julgar, para nos colocar por debaixo, e folhar aquele sentimento assim: olha, você pecou, você errou, você tem que ser assim mesmo, amaldiçoado. Não. Mas eu entendo, amado, que maldição é uma correção. Como assim, pastor? Porque quando você se sente amaldiçoado ou injustiçado, você reconhece o teu erro, você reconhece o seu pecado, você reconhece a sua iniquidade. Você fala: Deus, realmente eu pequei, verdadeiramente eu tenho falado demais, verdadeiramente eu não tenho olhado para os meus irmãos como se deve olhar, verdadeiramente, Senhor, eu não tenho, Senhor, feito a tua vontade como se deve ser fazer, como se deve se realizar. E eu reconheço que essa porta fechada, eu reconheço que esse momento que eu estou passando é um momento de tratamento, é um momento que o Senhor está me tratando. Pai, está doendo demais, está sangrando, Senhor. Mas eu entendo, Pai, que o Senhor é justo. Eu entendo que o Senhor é benigno, que o Senhor é maravilhoso. Eu entendo que o Senhor, ó Pai, vai tirar esse opróbrio da minha vida.